Alô, criançada! Tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos ao Cantinho da Cauche, eu sou a Carol Cauche e o vídeo de hoje é a resenha de um livro nacional, Ozob, Protocolo Molotov. Vamos lá? Bom, gente, esse livro ele é de autores nacionais, são dois autores, que é o Leonel Candela e o Dave Pazos. Não sei se estou pronunciando corretamente, mas eu sei que algum deles é do canal, como é que é? Jovem Nerd. Gente, não acompanho, então não tenho referência referente ao podcast. Eu sei, até porque tem introdução nesse livro aqui, que esse personagem, que é o Ozob, ele nasceu num podcast, ele nasceu num jogo de RPG de um deles, eu não sei quem é. Eu realmente, mesmo depois de ter lido o livro, eu não fui atrás de saber. Até me falaram que talvez eu não ia entender muita coisa do livro, porque tinha muita referência ao podcast e tudo mais, mas eu achei tranquilo de entender tudo que tá aqui. Então vamos lá. Então, esse é um livro cyberpunk. Gente, se trata de um mundo distópico, onde se passa no século 22 aqui, que é uma época escura, até fala aqui, né? E é tudo muito cibernético e é tudo muito surreal, vamos dizer assim. E aqui a história é sempre narrada em terceira pessoa e intercalando entre o presente, os acontecimentos atuais, e o passado. Então a gente vai entender um pouquinho da origem do personagem, do que aconteceu, né, para ele estar onde ele está no momento e tudo mais. Vamos lá, quem é o Ozob? Ozob é esse aqui da capa. Ele é um pós-humano. Nessa realidade, algumas cientistas muito brilhantes, eles eram contratados por corporações para fazer alguns trabalhos. E o pai do Ozob, vamos dizer assim, ele fazia a criação de pós-humanos que são basicamente, gente, como se fosse um Frankenstein mesmo, tá? Então ele monta uma pessoa melhorada, então não é um robô, mas é uma pessoa melhorada, onde essa pessoa ela tem mais resistência, mas ela também tem uma limitação, ela só vive 4 anos. Então aqui a gente começa com o Ozob já tendo 2 anos de vida. E ele tem muito isso com ele, dele ter somente 2 anos. E por que o Ozob, ele é essa criatura, assim? Aqui não aparece porque é preto e branco, mas ele é como se fosse um palhaço. Ele foi criado como um palhaço. Então ele tem uma pele muito albina, assim, extremo, tipo, mais do que albino, né? Mais branco que albino, até fala aqui. E também ele tem o nariz vermelho. Eu sei que aqui tem uma granada, mas eu vou explicar isso mais pra frente. E o cabelo ruivo e tudo mais, ele é basicamente um palhação, né? Que ele foi feito. Ozob, inclusive, se você falar o contrário, é Bozo, né? Que a gente conhece. E o Ozob não está sozinho. Na verdade, esse pai dele criou ele e mais os irmãos dele. Bom, gente, a história vai começar, na verdade, assim, com a criação do Ozob dos irmãos dele, tá? Então, eu vou até ler essa parte aqui para vocês. O criador Hans Grupp, não sei se estou falando certo, gente, não sou muito boa com essas coisas, né? Cada personagem eu leio de uma forma diferente na minha cabeça. Enfim, não sei se vocês são assim, mas eu sou. E sua família, os palhaços. Zapati Ratatá, né? Claramente uma referência a Patati Patatá. Com 2 cabeças e 3 braços. Guzo, ainda maior e mais musculosa que os outros. Vou falar sobre o Guzo também, porque é um personagem que eu acho que foi muito bacana deles criarem. Eu vou explicar por que também. Riso, atarracado com corpo pequeno e bracinhos magros de criança. E ele mesmo, o Ozob. Então, são todos... Essa é a família, né? Que ele nasceu. E daí... O que vocês precisam saber sobre esse livro, gente, é que é um livro extremamente violento. Extremamente assim. Se tivesse como o sangue sair, ele estaria jorrando assim, ó, na nossa cara. Pá! Porque toda hora tem explosão, toda hora tem morte, toda hora tem uma... Gente, vocês têm que entender que é um cyberpunk. Então,
é brutal, assim. Algumas cenas me deixaram bem desconfortáveis mesmo, mas é a intenção do livro. Tem uma cena do riso que. Nossa senhora, gente, eu não tenho como explicar porque seria um grande spoiler. Mas, gente, bizarro as loucuras desse povo aqui. Enfim, aí o Ozob, ele não tá muito de acordo assim com a família dele e tudo mais, ele está meio que fugindo, até porque ele e os irmãos dele são muito diferentes. O de duas cabeças, o Patati Patatá, vou chamar assim, tá? Não é, eu sei, mas é que é mais fácil de eu lembrar agora. É, ele, que é o Chernobyl, na verdade. Eu amo que o Ozob chama ele de Chernobyl. E ele é extremamente mercenário mesmo, ele gosta de matar, então ele é um dos personagens assim que você vai pegar mais antipatia. O Guzo, na verdade, é isso que eu vou falar pra vocês. Eu achei muito legal porque dentro desse livro a gente tem muitas críticas sociais e o Guzo é uma, porque quando a corporação encomendou os palhaços, né? O mestre, o criador deles, o Hans, queria uma mulher, porém ele foi encomendado um homem. Então ele pegou, montou um corpo de um homem, musculoso e tudo mais, mas colocou dentro uma essência de mulher. Então tem a parte de identificação de gênero, né? Uma coisa que é muito atual e é uma coisa assim que não, que é muito essencial, tanto que ficam, né? Um dos irmãos implica e o Zob trata realmente ele como uma mulher porque é como se ele se identifica. Então eu acho bem bacana isso. Eu adorei essa parte ter no livro porque eu acho que é uma coisa muito atual e é uma coisa que as pessoas precisam entender que é como a pessoa se identifica e não é por como ela, o que é a aparência dela, é como ela se identifica mesmo. Eu não tenho muita propriedade para falar do assunto, afinal de contas eu não estou na pele de quem se sente dessa maneira, mas eu achei bem legal ele colocar isso aqui. E também aqui, então a gente vai encontrar ele. O Ozob, ele não é um personagem que é uma revolução, ele não é um personagem que tá lutando pelos direitos, nem nada, não. Ele tá fugindo e querendo ao máximo viver a vida dele. Para esquecer tudo, o fato de que ele vai morrer em 2 anos e o fato de que a vida dele basicamente foi encomendada, que a família dele é horrível e tudo mais, o que ele faz? Ele se droga, ele enche a cara, ele faz muito tananã, né? Muito, muito mesmo, assim, ele se envolve com um monte de gente e ele só quer viver o máximo possível enquanto ele tiver possibilidade de viver, né? Afinal de contas, ele tem um cronômetro literalmente para morrer. E daí acaba que um dia, enquanto ele está fugindo, ele acaba encontrando um grupo, mais especificamente como se fosse uma banda, mas na verdade não é, porque quase todo mundo morreu, que é a Califórnia, que é a Hacker, o Johnny Molotov e a Vivica. E eles formam esse grupo onde eles, mesmo contra tudo e todos, eles vão lá e se arriscam fazendo shows e tudo mais, porque eles acham que a música pode impactar as pessoas o suficiente para fazer com que elas acordem e façam uma revolução. Sobre isso, o que acontece? Dentro desse mundo aqui, as corporações mandam. A crítica social sobre corporações, sobre redes sociais, sobre. Eu achei até bem legal essa parte da música, porque se a gente for olhar bem, eu não vivi, né? Obviamente, mas a gente sabe que sem falar, eu esqueci de falar, essa história se passa no século 22, mas é em Nova York, tá? Numa Nova York, vamos dizer assim. E tem a cidade alta e tem a cidade baixa. Então a cidade baixa é onde fica basicamente a ralé, né? E aqui eles exploram também outros mundos, então a Lua, outros lugares. Então existe os alienígenas aqui também, né? E até tem um preconceito com os alienígenas e tudo mais. E daí ele. Eu sei que tá confuso, gente. Eu sei que tá. Mas é que esse livro, ele tem um quesinho de confuso mesmo, porque como ele fica alternando passado e presente o tempo todo, tem umas horas que dá uma confusãozinha, mas dá pra entender tudo. Eu achei bem legal ele explicar o passado e a origem do personagem, porque eu não sei se no RPG, né, se nos podcasts teve isso e se teve
provavelmente quem leu não ia entender, né? Por exemplo, eu que não acompanho, só li o livro. Eu não ia entender nada se eu não soubesse, se eu não tivesse esse tipo de explicação, né? Inclusive, não é só sobre o Ozob, é sobre os irmãos dele, sobre o pai dele, como é que o pai dele ficou tão loucão a ponto disso, a de criar essas aberrações, né? Então, assim, eu achei que essa parte de música e tudo mais, posso estar enganada, mas eu achei que foi uma clara referência à ditadura militar, quando os próprios músicos, quantos músicos a gente não ouviu falar, que acabaram sendo exilados, sendo banidos do Brasil para outros lugares, justamente porque a sua música causava ali uma certa comoção e fazer as pessoas quererem lutar pelos seus direitos, né? A gente sabe que a música, dependendo de como ela é tratada, é uma grande crítica, né? Estou aqui, eu que amo o Projota, que as músicas dele são um baita tapa na cara da sociedade, então eu, tipo, gosto muito de música quando tem esse tema, assim. E o Johnny, ele encontrou uma frequência onde ele, enquanto ele canta, não é nem a letra, é a frequência que ele canta, onde ele atinge as pessoas, fazendo com que as pessoas repensem e se identifiquem com aquela causa, querendo a revolução. Porque assim, gente, é surreal como as corporações controlam a vida das pessoas aqui. É tipo assim, você entra numa rede social e sabe aquela propaganda que faz você querer consumir algo? Aqui é nível hard, tipo, literalmente injeta a vontade na sua cabeça a ponto de você ter que saciar essa vontade, sabe? Tipo, para você solicitar uma amizade, você tem que tomar uma substância específica. Inclusive, eu sei quais são as corporações aqui, né? Quais empresas que maiores de porte que eles acabaram criticando. Deu para sacar bastante assim qual é. Não sei se era só para quem era do podcast, mas eu entendi quem era. Eu gostei bastante porque eles pegaram coisas que hoje acontecem na nossa sociedade e colocaram no nível extremo. Mas a gente sabe, gente, que se a gente não cuidar, realmente pode chegar a um nível extremo as coisas. Então, eu gostei bastante da crítica social. Eu já falei 1000 vezes, gente, que eu amo livro com crítica social. Então, eu amei esse livro, amei. O livro todo se passa com o Ozob sem nariz. Literalmente, ele não tem mais nariz. Ele nasceu com o nariz vermelho e tudo mais, mas, tipo, durante a história toda, ele não tem nariz. E eu fiquei o tempo todo, tá, cadê a granada? Cadê a granada, né? Porque, poxa, na capa ele tem uma granada no nariz. E daí no final a gente descobre e a gente vê essa transformação no personagem. Eu gostei bastante. O Ozob, ele não é um personagem. Não é nem carismático, eu gostei dele. Porque eu acho que ele mesmo tinha que aprender coisas aqui. Mas eu acho que ele é muito realista, porque, por exemplo, ele não é aquele personagem fodão assim, que a todo momento ele vai ganhar as lutas e nunca perde nem nada. Não, gente, ele é o cara dos explosivos. A especialidade dele é explodir coisas, né? E o que acontece? Ele vive apanhando, gente. Incrível como ele apanha. Meu pai amado. Ele só tá vivo porque ele é um pós-humano mesmo, porque ele é criado para resistir mais, porque olha, surreal. Então, assim, é um livro que vai ter muita crítica social, é um livro que vai ter referências ao mundo que a gente vive hoje, em que você vai parar para analisar a situação atual. Esse livro foi escrito há um bom tempo, né? Eu não sei se vai ter continuação, porque aqui tá volume 1. Esse livro, que eu saiba, só tá disponível no Nedbooks. Esse livro não é meu, ele é do meu irmão. Meu irmão vendeu essa história pra mim e eu comprei. Eu falei assim, ele falou sobre a história, eu achei interessante, resolvi ler. Sim, gente, eu não vou ficar me alongando muito, porque senão eu vou dar spoiler sobre o livro. Ele tem várias coisas que eu adorei. Eu acho que você só tem que estar meio preparado, porque é um livro muito, muito brutal. As cenas, o tempo todo tem sangue, o tempo todo tem gente morrendo, o tempo todo. Então, e são bem descritas mesmo. Continuo não
acompanhando o Jovem Nerd, então eu realmente não sei se vai ter continuação, eu não sei nada, talvez eu procure saber. Eu provavelmente vou comprar esse livro pra mim, porque eu gostei dele, porque ele é emprestado, né? Mas eu gostaria de ler uma partinha pra vocês que eu acho que se encaixa muito na atualidade, porque eles têm medo da música, têm medo da cultura, têm medo que a gente rie, pense, transe, leia e crie. Eles controlam tudo porque têm medo do que o mundo seria se não fosse controlado. Então, assim, né, gente? Eu acho que o que mais me pegou aqui é ter medo de cultura. A gente vive um mundo onde eles querem colocar imposto para que a gente tenha, nos livros, para que a gente tenha menos acesso à educação. A gente sabe muito bem que, às vezes, as pessoas não investem, né, os governantes, os políticos não investem na educação porque eles não querem pessoas pensantes, eles querem pessoas que continuem leigas e que acabem votando neles e colocando pessoas que vão continuar fazendo o que estão fazendo com o nosso governo. Eu não gostaria de entrar no mérito de política, mas não tem como não entrar nesse mérito, porque realmente é uma coisa que é muito atual e é uma coisa que a gente tem que prestar atenção, sim. Bom, pessoas, espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Antes de terminar, eu quero dar um recadinho para vocês. Bom, obviamente, se inscreva no canal se ainda não for inscrito, deixa um like para ajudar no crescimento do canal, compartilha se você acha que alguém vai gostar do conteúdo. Mas o que eu quero falar para vocês é duas coisas. Vocês estão acompanhando o Book Win Challenge? O Book Win Challenge já saiu alguns desafios, então tá muito legal. Vão lá conferir, porque tá uma delícia fazer. Vou deixar aqui para vocês irem lá conferirem o meu e das meninas, né? E também, outra coisinha, eu não organizei, mas eu estou participando de uma leitura coletiva no mês de novembro, que é do 1984, que é uma distopia, né? Já falei pra vocês que eu amo distopia, então não poderia ser diferente em participar, que é das meninas do Velejando por Livros, a Cláudia e a Jéssica do Dia de Livros. Eu vou também deixar aqui pra vocês, caso queiram participar e venham conversar com a gente sobre esse livro aqui, tá bom? Então é isso, espero que tenham gostado, já falei para não esquecer do like, e é isso, um beijo e eu fui, até o próximo vídeo.